Coloquei para gravar. Aula de hoje de cálculo. 1, né? E hoje é dia, que dia que é hoje? Dia 18 de agosto. Pessoal, vou ver se essa semana eu consigo ver quantas aulas nós já tivemos. Eu acredito que se eu não cumprir a carga horária, está faltando muito pouco para cumprir a carga horária. Seguramente eu não cumpri ela ainda, mas não falta muito mais não. Eu vou ver se eu coloco isso no sistema para computar e para passar para vocês. Assim que eu tiver computado a carga horária de 60 horas, a gente marca para fazer as provas finais, vou corrigir o que vocês já fizeram, para a gente poder ver se a gente finaliza esse semestre, né, até setembro. Enfim, acho que até final de setembro a gente consegue finalizar esse semestre aqui. Bom, vamos lá. O que eu vou corrigir com vocês está na página 627. Vai fazer o número 1 para começar. O número 1, ele pede para a gente calcular esse limite aqui. Limite de seno de x sobre 2x, desculpa, quando x tende a zero. Aí, como é que eu procedo aqui, pessoal? Só relembrando. Para você poder aplicar a regra L'Hopital, você tem que substituir. Se der 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode aplicar a L'Hopital, né? Tem que ter essa forma determinada. Se eu colocar o 0 aqui no seno, vai dar 0. Se eu colocar o 0 aqui, dá 0. Então, aqui eu tenho a forma 0 sobre 0. Logo, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Vai ficar limite. Lembra que no caso aqui, a regra de L'Hopital, o que acontece? A gente vai derivar o numerador e derivar o denominador e vai calcular o limite das derivadas de cada um deles, que é a mesma coisa de calcular o limite da função original. É isso que a regra de L'Hopital diz. Quando você tem a forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, calcular esse limite dessa função ou da derivada de cada um deles, né, do numerador e do denominador, vai ser a mesma coisa. A derivada do seno é o cosseno. A derivada de 2x é 2. Quando x tende a 0, eu substituindo agora aqui, não fica mais 0 sobre 0. Então, dá para substituir. Vai dar cosseno de 0 sobre 2, que dá, então, 1 sobre 2. Legal isso aí, pessoal? Todo mundo de boa? Beleza. Qualquer coisa podem questionar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Conseguem ver bem o caderno? Tudo certinho? Tá tudo tranquilo para mim, professor. Tranquilo? Beleza, então. Qualquer coisa, só dá um toque aí. Vou passar, então, pessoal, para o número 3. O número 3 é esse aqui. Eu tenho um limite de raiz de x menos 1, fecha aqui, menos 2, sobre x ao quadrado menos 25. Quando x tende a 5. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Se eu substituir, fica 5 menos 1 dá 4, raiz de 4 é 2, 2 menos 2 dá 0. 5 ao quadrado dá 25, 25 menos 25 dá 0. Então, eu também tenho a forma 0 sobre 0. Logo, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Percebam que essa conta aqui, gente, nós fizemos ela quando nós fizemos a parte de limites. Só que lá eu tinha que pegar e multiplicar pelo conjugado da expressão que tinha raiz, dava um trabalho significativo. Usando o L'Hopital, vai ser mais fácil, garanto para vocês. Vamos calcular as duas derivadas separadamente. Lembra, não é regra do quociente, é calcular a derivada do numerador e calcular a derivada do denominador, cada um a seu momento. Não é regra do quociente aqui. Então, fica a derivada de raiz de x menos 1. Lembra que raiz de x menos 1 é x menos 1 elevado a meio, né? Então, vou derivar isso aqui. Vou descer esse meio. Aí fica x menos 1 elevado a menos meio, vezes a derivada de x menos 1, que é 1. A derivada de menos 2 é 0. A derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de 25 é 0 também.
O que eu posso fazer aqui, então, pessoal, nesse caso aqui? Bom, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui. Como aqui está elevado a menos meio, olha só. Já que está elevado a menos meio, eu posso pegar e jogar para baixo e ele fica elevado a meio positivo. Assim, olha. Esse meio aqui eu posso colocar da seguinte maneira. Vou fazer com calma aqui para ninguém confundir. Esse meio aqui, eu posso jogar ele aqui para fora. Esse, ó. Esse 2 aqui eu poderia jogar ele para fora também se eu quisesse, mas vou deixar ele aí por enquanto. Aqui em cima vai sobrar só o número 1, esse número 1 aqui. Aqui, como está elevado a menos meio, eu posso pegar e jogar ele para baixo e aqui aparece uma raiz. Porque ficaria elevado a meio aqui embaixo. Esse x vou colocar aqui e esse 2 vou colocar aqui na frente. Todo x tende a 5. Agora, dá para substituir? Dá, porque não vai zerar o denominador mais. Se não zera o denominador mais, é só pegar e substituir. Então, meio vezes 1 sobre 2, raiz de 5 menos 1, vezes 5. Esse aqui vai ficar assim, 1 sobre quem? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 é 20. 5 menos 1 dá 4. Raiz de 4 é 2. E eis que a conta termina aí. Eu vou deixar vocês olharem com calma. Quem quiser fazer alguma pergunta, faça. Já que eu fiz algumas contas aí, né, alguns ajustes. Professor, por que multiplicou por 1 lá em cima, depois você fez depois você derivou? Entende? Esse 1 aqui. Isso. Né? Esse 1 aqui é pelo seguinte, quando eu calculei a derivada aqui da raiz, né, ficou desce o meio e subtrai uma unidade. Pela regra da cadeia, eu vou multiplicar pela derivada da função interna. A derivada do x é 1 e a derivada do menos 1 é 0. Então, esse 1 aqui, esse 1 é a derivada desse x aqui. Ah, beleza, beleza. Beleza? Tranquilo. Regra da cadeia. Deixa eu ver se eu não errei conta aqui boba. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Beleza, gente, é isso. Vou continuar, então, vou fazer com vocês agora o número 5. Aqui vai dar um limite. Então, fico com 2x ao quadrado menos 5x mais 2. X ao quadrado menos 7x menos 6. Quando o x tende a 2. Essa é a continha, pessoal. Primeiramente, tem que fazer aquele teste que eu falei para vocês. Tem que ver se dá 0 sobre 0. Que dando 0 sobre 0, eu posso aplicar L'Hopital. Aí, substituindo aqui, quer ver? Deixa eu fazer de lápis. Substituindo aqui, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, que dá 0. Substituindo aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Aqui vai dar 14 e aqui dá menos 6. Opa, dá 0 sobre 0, posso aplicar L'Hopital. Lembra que essa conta aqui dá para fazer também utilizando o brilho de Ruffini, só que o trabalho é maior. A regra do L'Hopital vem ao encontro de você simplificar as suas contas quando for calcular limite. Tá? E eu só não expliquei naquela vez que nós trabalhamos com isso, porque naquela vez nós não conhecíamos derivada. Agora nós conhecemos. É a evolução. 2 vezes 2 dá 4x. Derivada de 5x é 5. Sobre. Aqui vai dar o quê? Peraí, me perdi aqui. 4. Aqui vai dar 10x e aqui vai dar 7. E aqui vai dar 0. Substituindo agora, porque não vai zerar o denominador mais, vai dar 4 vezes 2 dá 8, né? 4 vezes 2 menos 5. 10 vezes 2 menos 7. Então, vai ficar 8 menos 5 sobre 20 menos 7. 8 menos 5, pessoal, é 3. 20 menos 7 vai dar 13, né? Então, dá isso aqui.
Legal? Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo? Boa. Vamos lá, então. Só estou conferindo as continhas aqui. Ok. Vamos continuar, pessoal. Vamos passar, então, agora para o número 7. O número 7 aqui, gente, é o seguinte. Também é uma conta similar a essa anterior aqui. Eu tenho limite de x ao cubo, 3x ao quadrado, e aqui vai dar 2. Embaixo vou ter x ao quadrado menos 2x menos 1. Quando x tende a 1. Nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Fica assim, limite, ó. Primeira parte, eu vou pegar e vou calcular a derivada do numerador e do denominador. A derivada aqui do x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada do menos 3x ao quadrado é 2 vezes 3, 6x. E a derivada aqui do 2 é 0. Ah, faltou a gente fazer aquele teste para ver se dá 0 sobre 0, né? Fica 1 menos 3 mais 2, que dá 0. E aqui vai dar o quê? 1 menos 2 menos 1, que não dá 0. Pessoal, olha só, essa conta aqui especificamente, aqui embaixo, ó, 1 menos 2 menos 1 não dá 0. Se não dá 0, eu não posso pegar e utilizar no hospital. No entanto, eu acredito que pode ter sido um erro tipográfico. Para poder dar 0 e poder aplicar no hospital, eu vou colocar mais aqui, ó. Tá? Então, faça um acerto aí, tá? Em vez de colocar menos 1 aqui, coloca mais 1. Porque se aqui for mais 1, aqui vai dar mais 1, então essa conta dá 0 sobre 0, eu posso aplicar a regra no hospital. Como o intuito é aplicar a regra, acredito eu que foi um erro tipográfico aqui, por isso que estava com esse probleminha aí. Tá? Então, novamente, eu fiz o seguinte aqui, eu fiz um ajuste na conta. Aqui estava menos, eu coloquei mais. Que aí dá 0 sobre 0. Entenderam aí todo mundo que eu fiz? Vamos lá. A derivada aqui do x ao quadrado é 2x. Do menos 2x é menos 2. Muito bem. Aí o que acontece aqui? Eu posso agora fazer o seguinte, pessoal. Eu vou, percebam só que substituindo, aqui, vai acontecer de dar 0 aqui embaixo, mas não vai dar 0 em cima. Ó, substitui para ver, vai dar 2 menos 2 dá 0, certo? Mas em cima aqui... Ah, pessoal, peraí. Tem um outro erro aqui ainda, mas aqui foi erro meu. Aqui é só 3x. Peraí, vamos acertar que no final dá tudo certo. Isso aqui por 3x continua dando certo aqui. Então aqui vai ser só 3 aqui. Vamos aí. Então percebam, substituindo aqui, novamente eu acabo tendo 3 menos 3 que dá 0 e 2 menos 2 que dá 0 também. Aí eu posso aplicar de novo a regra do L'Hopital. Derivada agora aqui do 3x ao quadrado, ó. Professor, não é menos 3x, não é menos 3 apenas. Concordo. Calma. Muita calma nessa hora. Não, você falou menos 3 e colocou menos 3x. Menos 3x, foi erro meu. Isso, acredito que agora vai funcionar. Vamos lá. Fé que funciona.
Derivada aqui do 3x ao quadrado, pessoal, 2 vezes 3, 6x. Derivada do menos 3 é 0, ok? Derivada do 2x é 2 e do menos 2 é 0. Aí, agora dá para substituir, não vai zerar mais o denominador, dá para cortar aqui, fica 3 vezes 1, né? Porque o x é 1, que dá então 3. Muito bem, vamos lá então. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, depois desses empecilhos que teve aqui? Não? Vamos passar então para o número 9. O número 9 é assim, é limite de seno de x menos x sobre tangente de x menos x. Quando x tende a 0. Esse caso aqui especificamente, pessoal, é um caso em que se eu não souber essa regra aqui, seria muito mais complicado para calcular, porque eu não posso aplicar Breuil-Ruffini aqui. Eu não posso aplicar Breuil-Ruffini porque Breuil-Ruffini é só para polinômios. Isso aqui é uma função trigonométrica, tanto em cima quanto embaixo, são funções trigonométricas. Então, nesse caso aqui, ó, fica limite. A derivada aqui do seno é o cosseno. Vamos ver se dá 0 sobre 0 primeiro, né? Colocando o 0 aqui, o seno de 0 é 0, menos 0. A tangente de 0 é 0, menos 0 também. Então, dá 0 sobre 0. Então, está nas condições de poder aplicar L'Hopital. Derivada do seno é o cosseno. Derivada do x é 1. A derivada agora da tangente, pessoal, se você buscar a informação naquela tabela que eu passei para vocês, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. E a derivada desse x aqui é 1 de novo. Aí, substituindo, ó, cosseno de 0 é igual a 1. Você pode fazer a continha aí. É 1. Tá? Cosseno de 0 é 1. E secante de 0, lembra que secante é 1 sobre cosseno de 0. Né? Secante, por definição, é 1 sobre cosseno. Secante de 0 é 1 sobre cosseno de 0. Que dá 1 sobre 1, que dá o mesmo. Moral da história, o que acontece aqui? O cosseno de 0 é 1, a secante de 0 é 1 também. Quando você pegar e elevar 1 ao quadrado, dá 1 mesmo. Então, se você observar, essa conta fica 1 menos 1, 1 menos 1. Ou seja, eu novamente tenho a forma indeterminada 0 sobre 0. Certo aí? Tudo bem, pessoal? Aí eu posso aplicar de novo regras de L'Hopital, que é o que eu farei aqui. Ó, derivada do cosseno é o menos seno, vocês podem conferir naquela tabela. Derivada do menos 1 é 0. A derivada da secante ao quadrado, eu vou fazer com um pouco mais de calma. Mas não é difícil, não. A derivada da secante, desse ao quadrado aqui, vai te dar 2, secante de x, derivada da secante é 2 secante, só que tem que usar a regra da cadeia agora. A derivada da secante é secante de x, que multiplica a tangente de x. Então, novamente, ó, regra da cadeia, desci o 2, repeti a secante, e multipliquei pela derivada da secante pela tangente. Vamos continuar. Dá para juntar aqui, pessoal, que é seno. Dá para juntar aqui essa secante com essa, fica uma secante ao quadrado. Tá? Secante que multiplica secante vai dar secante ao quadrado. Vai ficar 2 secante ao quadrado de x vezes tangente de x. Quando x tende a 0 de novo. A gente vai fazer um novo teste aqui. Colocando o 0 aqui no x, vai dar seno de 0, que é 0. Secante de 0
é 1. Tangente de 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. Então, a gente acaba tendo aqui 0 sobre 0 de novo. Se dá 0 sobre 0 de novo, eu novamente aplico regra de L'Hopital. Não tem para onde fugir. Derivada do seno volta a ser o cosseno. E aqui eu vou pedir uma ajuda a vocês, pessoal. Para derivar secante ao quadrado que multiplica tangente, do que eu preciso utilizar? Qual é a ferramenta? Dou-lhe uma, duas. Ó, tem um vezes. Se tem um vezes aqui, não tem para onde fugir não, pessoal. É regra do produto, tá? Então, para derivar o denominador aí, eu vou usar a regra do produto concomitantemente com a regra da cadeia. Então, vamos lá. Pela regra do produto, como é que eu vou proceder? Eu vou chamar esse pedaço aqui de F e esse pedaço aqui de G. Vamos lá. Derivando aqui, gente, ó, 2 vezes 2, 4. Secante de x. Derivado da secante é secante de x, multiplica tangente de x. Ó, desci o 2, repeti a secante, multipliquei pela derivada secante, que é secante vezes tangente. E multipliquei. E agora vou multiplicar pela segunda função, que é a tangente de x. Mais derivada da tangente é secante ao quadrado de x, que multiplica a primeira função. Para quem se perdeu aqui nas contas, vou colocar nome nas funções. Ó. Essa aqui foi a f'. Essa aqui foi a g. Essa aqui foi a g'. E essa aqui foi a f. F'G, G', F. Eu espero que agora a gente consiga terminar. Pessoal, vou terminar. Funciona, funciona. Ó. Quando eu colocar o 0 aqui, vai dar cosseno de 0, que é 1. Quando eu colocar o 0 aqui nessa tangente aqui, ó, ou nessa aqui, vai ficar, no caso, 0, vai aparecer um 0 aqui na multiplicação. Lembra que a secante de 0 é 1, a tangente de 0 é 0. Então, substituindo, essa componente dá 0, mas essa aqui não. Então, essa conta vai ficar... O que vai sobrar quando substituir pelo 0? Vai sobrar menos cosseno de 0. Essa parte toda aqui vai dar 0. Mais 2 secante a quarta de 0. Porque secante ao quadrado com secante ao quadrado é secante a quarta. Esse 2 aqui, esse 2 que está aqui. Esse pedaço todo aqui dá 0, gente, porque a tangente de 0 é 0. Qualquer coisa multiplicada por 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, fica menos 1, porque cosseno de 0 é menos 1. E aqui 2 vezes, ó, secante a quarta de 0 fica 1, né, que é secante de 0 elevado à quarta potência. Logo, essa conta vai dar menos 1 sobre 2. Depois de bastante trabalho, chega nessa resposta aí. Das contas que nós fizemos, essa aqui foi a mais complicadinha até o presente momento, né? Mas é isso. Se alguém quiser perguntar, pessoal, fique à vontade. Estamos aqui para isso. Não teria que multiplicar por 0, não, professor, embaixo? Onde você botou 2 vezes 1 é a quarta. 2 vezes 1 a quarta? Não. Porque esse 0 aqui, ô Vitor, né? Esse 0 aqui seria mais 0 aqui. E aqui, na verdade, vamos lá, talvez ficou mal escrito aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ó, aqui eu tinha secante a quarta de 0. Essa conta aqui é secante de 0 elevado à quarta potência. Certo? E secante de 0 agora entendi. 1 a quarta Não entendi. é o mesmo. Ok? Então, primeiramente, a gente calculou a secante de 0. Secante de 0 é 1. Né? Que é essa continha aqui. Ó. Lembra que a secante ela é 1 sobre cosseno, por definição.
Então, secante de 0 é 1 sobre cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, fica 1 sobre 1. Então, a conta que eu fiz aqui embaixo foi essa conta aqui. Bom, beleza. Eu vou fazer com vocês agora, pessoal, o número 11. Vou fazer o 11. Vou fazer até o 15, pelo menos, hoje. Calma. Número 11, hein? Temos limite de x mais 1 menos exponencial de x sobre x ao quadrado. Quando x tende a 0. Beleza, vamos substituir para ver se dá 0 sobre 0, tá certo? Ó, vai dar 0 mais 1 menos exponencial de 0, que é 1. Então, fica 1 menos 1, que dá 0. Ok, e aqui embaixo é 0 mesmo. Funciona, fica 0 sobre 0. Derivando aqui, gente, derivada do x é 1. Derivada da exponencial, derivada do 1 é 0. Derivada da exponencial é ela própria. Lembra que a função cuja derivada é ela mesma é só exponencial de x. Sobre a derivada do x ao quadrado, que é 2x. Quando x tende a 0. Fazendo x tender a 0, o que vai acontecer? Essa conta aqui, ó, vai dar 0. Exponencial de 0 é 1, fica 1 menos 1, que é 0, sobre 2 vezes 0, que é 0, fica 0 sobre 0 de novo. Então, novamente, posso aplicar a regra do hospital. Derivada do 1 é 0. Derivada da exponencial é ela própria. Derivada do 2x é 2. Então, agora não vai zerar mais o denominador, é só pegar e substituir. Exponencial de 0 é 1, fica 1 sobre 2. Coincidentemente, é a mesma coisa que deu a nossa conta anterior. De boa aí todo mundo? Legal? Pode seguir? Vamos passar então para o número 13. Pessoal, o número 13, esse aqui é limite de x menos seno de x sobre x ao cubo, aqui nesse caso. Professor, você falou de exponencial na última aula? Não, porque na verdade... Mas assim, eu não falei na última aula, mas eu acho que eu já falei sobre a derivada da exponencial. Ou eu nunca tinha falado? Mas na calculadora existe Existe, só me recorda aqui, Vitor, só para a gente poder esclarecer. Eu já tinha falado sobre exponencial alguma vez, sobre derivada? Eu mesmo não lembro, não tenho lembrança não, professor. Se foi na última aula eu não assisti ainda. Professor? Pois não, Thiago. Wilson. Pois não. Eu também não tenho recordação de você citado sobre isso, não. Tudo bem, porque deixa eu explicar para vocês, pessoal. Eu dou aula para várias turmas, inclusive lá na Unesp, então às vezes eu posso perder talvez a sequência. Mas então eu vou explicar para vocês rapidamente como é que funciona a exponencial. E só respondendo o Vitor, sim, tem na calculadora, eu explico como é que funciona a calculadora também, Vitor. Só um minutinho. Pessoal, então, já que eu pensei que tinha passado, mas já que eu não passei, isso acontece, é muita coisa que eu faço, pode acontecer. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Bem simples, a questão da exponencial. A derivada da função exponencial, que é essa função aqui, a derivada da exponencial é ela própria. Pronto. A derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. É claro, se você tiver uma regra da cadeia, aí você tem que aplicar a regra da cadeia, por exemplo, derivada de exponencial de 2x, por exemplo. Quem que é? É exponencial de 2x. Quem que é a derivada de 2x? É 2. Se eu tivesse a derivada em relação a x de exponencial de menos x ao quadrado, por exemplo. Mesmo caso, repete a exponencial de menos x ao quadrado e multiplica pela derivada do expoente, que seria 2 menos 2x.
Então, a derivada da exponencial, pessoal, é ela própria. É a função mais fácil que tem para lembrar. Quem que é a derivada exponencial de x? Ela própria. Se for um x ao quadrado, você repete a exponencial, né, porque é ela própria, e multiplica pela derivada do expoente. Está bem clara essa primeira parte aqui, pessoal? Ou não? Professor, só que aí não está ao quadrado. Você botou 2x, né? É x ao quadrado, no caso. Não, olha só. Você falar a última aqui, Vitor? Não, na exponencial elevado a 2x. A 2x, que é essa aqui. Ok. A derivada da exponencial de 2x é exponencial de 2x, que multiplica a derivada do expoente. Quem que é a derivada de 2x? É 2. Ah, entendi. Beleza. Tá? Quando é só Que é x ela ao própria. próprio, igual x ao quadrado aqui, ó, fica exponencial de menos x ao quadrado, que multiplica a derivada do menos x ao quadrado, que é 2x. Então, basicamente, a derivada da exponencial funciona assim. Você repete a exponencial e multiplica pela derivada do expoente. É dessa maneira que funciona. Deixa eu fazer com vocês aqui, agora respondendo o Vitor a questão da exponencial. Se você olhar aqui a calculadora, você vai perceber que aqui você tem um ln, aqui no ln aqui. Acima do ln, escrito em amarelo, é uma exponencial de x, né? Tem um ezinho, né? Esse ezinho aqui, pessoal, só esclarecendo, é o número de Euler. Esse número de Euler aqui, ele vale aproximadamente 2,71, tá? Número de Euler. Escreve Euler, mas a pronúncia é Euler. Tem um trema aqui em cima do U. Ok, dito isso, esclarecido a pronúncia, como é que funciona então? Se eu quiser calcular a exponencial de zero, igual estava aqui, o zero é fácil, porque todo número elevado a zero é 1. Então, exponencial de zero é 1 também. Eu não sabia. Volta aqui. Ó. Como você tem, no caso, a exponencial de x acima aqui do ln, para você poder utilizar essa função, você aperta o Shift, né? E aperta o ln. Aí ficou exponencial. Se eu quero calcular a exponencial de zero, eu coloco um zero aqui, ó. Exponencial de zero, aperto igual, deu 1. Quero calcular a exponencial de 2. Novamente, aperta o Shift, exponencial de 2, dá esse número aí. Seria, no caso, 2,71 elevado a 2. Entenderam a lógica, pessoal? Todo mundo? A exponencial de 3, mesmo caso. Bota um 3 aí, ela vai calculando para você. Certo, todo mundo? Tranquilo, tranquilo. Então, é só você usar a exponencial amarela. Porque tem uma amarela e você pode perceber que do lado tem uma escrita em vermelho. Vocês conseguem perceber aí? Talvez não na calculadora minha aqui, que está pequenininho, mas se você pegar a calculadora sua, é uma exponencial em amarelo e uma vermelha. Qual que é a diferença entre elas aí? Se você pegar, no caso, a exponencial vermelha, aí para usar a exponencial vermelha, você aperta o alfa que é o vermelho. Aí aparece, você pode perceber que apareceu esse E, ele é um pouco mais quadrado, né, do que aquele E anterior. Ele tem uma fonte diferente. O que significa esse E? Esse E é exatamente o número de Euler. O outro também é. Só que nesse E aqui não é a função exponencial, é o número de Euler puro. Por exemplo, lá era a exponencial, quando você colocava um número na frente, ficava exponencial daquele número. Quer dizer que ficava o número de Euler elevado àquele número. Esse aqui é o próprio número de Euler. Se você apertar o igual, por exemplo, aparece o 2,71. Se você apertar, né, aqui o alfa, o E e colocar um 3 na frente, dá um erro. Por que dá esse erro aqui? Porque esse E aqui do alfa, ele não é a exponencial, ele é o número. Se eu quiser calcular a exponencial de 2 utilizando esse E, eu sou obrigado a colocar o E, apertar aqui o circunflexo e colocar o 2, ó. 2 deu esse número aí. E se eu utilizar o Shift aqui, utilizar a exponencial amarela, que aparece ser mais arredondado aqui, colocar o 2, já aparece diretamente o valor. Então, recapitulando, quando você usa a exponencial amarela, você tem a função exponencial. Exponencial de 2, exponencial de 3 e assim por diante. Quando você utiliza a exponencial vermelha, você pega o número. Isso aqui é um número.
É como se eu colocasse o π, por exemplo. Se você pegar π, π é um número, π não é uma função. Conseguiram entender o que eu estou falando aqui ou não, pessoal? Eu entendi, professor. Então, aqui você está pegando o número exponencial, o número de Euler, que é o 2,7, lá você pega a função exponencial, são coisas um pouco diferentes. Mas daqui você pode calcular, se eu quiser calcular a exponencial de 2, utilizando isso aqui, é só colocar o circunflexo e colocar o 2 aqui, tá? A mesma coisa. E naquele exponencial amarelo lá, que é usando o shift, você pode fazer direto sem ter que colocar o símbolo aqui de elevado. Novamente, né? Eu pensei que tivesse falado isso, acabou que passou direto, mas enfim. Aí qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem questionar novamente, pode perguntar novamente, e se eventualmente eu abordar alguma coisa que eu não tenha falado, vocês me falam que eu explico de imediato. Tá bom? Muito bem, pessoal. Isso aqui é o seguinte, limite de x vezes menos seno de x sobre x ao cubo. Nesse caso, primeiramente, vamos ver se dá 0 sobre 0. Ó, isso aqui é quando o x tende a 0. Aqui eu vou ter 0 menos seno de 0, que dá 0 mesmo. O seno de 0 é 0, então dá 0 sobre 0. Logo, eu posso aplicar a regra do Pitágoras. Aí fica 1 menos cosseno de x sobre 3x ao quadrado. Aí, colocando o 0 aqui, gente, fica 0 de novo. Ó. Vai ficar 1 cosseno de 0 é 1, 1 menos 1 sobre 3 vezes 0 ao quadrado, que é 0. Então, fica 0 sobre 0 de novo. Eu posso aplicar novamente regra de L'Hopital. Vai ficar 1, vai ficar 0, menos derivado do cosseno ou menos seno. Sobre 6x. Aí fica limite de seno de x sobre 6x, quando x tende a 0. Aí, calculando a derivada aqui, pessoal, vai dar 0 sobre 0, substituído vai dar 0 sobre 0 de novo. Eu estou adiantando um pouquinho, está acabando o tempo. Derivado do seno é o cosseno. Derivado de 6x é 6. Aí substitui. Fica o cosseno de 0 sobre 6, que vai dar 1/6. Pessoal, vou parar por aqui, que está acabando o tempo aqui. Daqui a pouco eu vou dar as fotos para vocês. Vocês olhem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar. Eu vou mandar também uma atividade sobre função exponencial para vocês fazerem, então, né? Calcular a derivada e a gente corrigir na próxima aula. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Pessoal, está acabando o tempo, então até quinta-feira, tá certo? Até quinta, então, pessoal. Daqui a pouco chega as fotos.